Eu sou uma pessoa muito sonhadora, que eu gosto muito de planejar algumas coisas, mas eu nunca planejei o meu canal no YouTube e nem em nenhum momento eu pensaria que eu iria começar compartilhando dessa experiência com vocês. Eu queria muito ter começado compartilhando outras coisas, outros temas, mas eu decidi começar compartilhando sobre alguém que sempre me inspirou muito, alguém que sempre me motivou muito pra eu fazer isso aqui, alguém que sempre torceu e sonhou junto comigo, alguém que sempre apostou em mim, alguém que sempre esteve do meu lado em criações, em momentos específicos onde ninguém acreditava, essa pessoa esteve. E eu sei que pra muitos vocês esperam que eu esteja falando sobre Deus e claro que ele é o único que sempre está em todos os momentos com a gente. Mas esse quadro vai ser sobre a minha mãe. Eu queria estar falando isso aqui, torcendo para que ela visse também, mas infelizmente ela não tá mais entre nós. E quem pôde conhecer a minha mãe sabe a falta que ela faz, as palavras de incentivo, as palavras de correção, quanto geraram vida, não somente em mim, mas em quem esteve ao lado dela enquanto ela esteve aqui. E eu quero dizer que pra mim é uma grande honra, apesar de ser difícil estar nessa posição, né? Mas é uma grande honra poder compartilhar de todo esse processo que eu vivi também com ela. Que era um processo dela, mas que eu consegui viver junto com ela, sendo filha. Então vamos lá. Eu anotei alguns pontos para que vocês consigam entender melhor sobre o que a gente vai falar aqui. No meu Instagram, inclusive, se você não segue, segue aqui. Eu tenho compartilhado alguns processos do luto que eu vivi e tenho vivido. E tiveram fases, né? Eu cresci com medo de perder pessoas. Cresci com medo de pessoas próximas a mim morrerem e eu não saber lidar com isso. Não saber lidar com a saudade, com a falta. Não sabia enxergar a minha vida sem aquelas pessoas, sabe? Principalmente família. E isso é uma coisa muito importante pra vocês entenderem algumas coisas lá na frente que eu vou compartilhar. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico, né, de câncer, eu lembro que eu tava na faculdade no dia, mais ou menos eu tava na metade da faculdade, e foi muito difícil pra mim. Eu lembro que eu chorei muito, eu lembro que eu sentei junto com uma colega de sala, assim, que até hoje eu admiro demais ela, Stephanie. E a gente sentou e eu chorei muito, conversei muito com ela também. E compartilhei até, não sei se ela lembra, mas desse medo de perder a minha mãe. E que de fato parecia que estava sendo uma realidade pra mim naquele momento. E foi muito difícil. Ter que aceitar que aquilo estava acontecendo. E apesar de ter medo, algumas esperanças vinham dentro de mim. E automaticamente, sem ter muita consciência do que eu estava fazendo, eu passei a viver mais com a minha mãe, a aproveitar mais ela. Minha mãe sempre trabalhou muito, então eu fui basicamente cuidada pela minha avó e criada por ela. Mas meus pais eram presentes, assim. Eles estavam comigo em todos os momentos. Não tenho que questionar ou me queixar. Porém, eu cresci com essa falta, sabe, da minha mãe, assim. Da minha mãe, do meu pai. Mas, falando agora da minha mãe, eu cresci com essa falta. E aí, nesse momento, onde ela também precisou deixar o trabalho dela pra fazer os tratamentos, então eu consegui viver mais com ela, por mais que fossem em hospitais, em exames, em consultas, mas também estive mais em casa com ela, né, passando mais tempo com ela. Em alguns momentos era difícil de entender, de raciocinar sobre isso, mas estive mais com ela, aproveitei demais a minha mãe nesse tempo. A gente viveu muita coisa junto, ela me ensinou muita coisa. E já um recado que eu quero deixar pra você aqui: se você tem sua mãe ainda, independente de quem ela seja, aproveite demais, aprenda demais, saiba lidar com ela, porque faz falta.
quando você não tem mais pra quem ligar, enfim, faz falta depois. E aí eu comecei a conviver mais com ela. Com o passar do tempo, a gente foi se apegando mais, né? O relacionamento que não era tão próximo, apesar de ter a presença, não era tão próximo de, de compartilhar da vida mesmo, começou a ser. E começou a ser muito, né? Eu comecei a ser amiga da minha mãe, não apenas filha. E aí, enfim, todos os processos de químio, processos de rádio, processos de cirurgia, pós-cirúrgico, pré-cirúrgico. Todos os momentos eu vivi muito intensamente com ela, não abri mão dela em momento algum. Em momento algum. E eu sou muito grata a Deus por ter feito isso. Acho que nesse momento agora que eu tô vivendo, o ter feito isso antes me aliviou demais. Eu não tenho aquele sentimento de, puxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me dado mais. Eu sei que eu dei o meu máximo, eu sei que eu dei o meu melhor. Como filha, pra quem eu era no momento, pra como eu estava no momento, eu dei o meu máximo. Isso é uma boa sensação, assim, hoje. No ano passado, minha mãe teve uma piora devido à medicação, hospital, plano de saúde, etc. A gente lutou muito, né, mas ela teve uma piora grande e começou a afetar algumas coisas. Ela fez uma primeira cirurgia pra tirar água do pulmão. Depois disso, ela teve mais complicações, passou um mês bem, depois o resto passou um pouquinho mal. E aí ela veio ficando malzinha, sabe? E a gente percebia isso, que ela tava ficando malzinha. As últimas semanas que ela passou em casa, ela estava muito mal. Teve várias intercorrências, ia ao hospital, ia fazer exame, correr na oncologista. Então ela teve muitas intercorrências. E foi muita correria. Nas últimas semanas dela, ela tava muito malzinha. Precisou tirar água da barriga algumas vezes. E a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. E na minha cabeça, as minhas emoções, né, começaram a ficar muito abaladas. Porque eu não entendia, não entendo da medicina, não entendo da evolução dos quadros de câncer. Não entendo. E pra mim, o que ela tava tendo era outras coisas. Não era o câncer evoluindo rapidamente dentro dela, sabe? E a equipe médica não foi clara com a gente. Porém, teve um momento que eu tava conversando com um médico, em um dos momentos antes da última internação dela. O médico conversou muito comigo. E essa conversa me fez entender algumas coisas. Ele falou assim, em casos como esse, ela precisa muito da sua presença, da família. E eu comecei a me questionar o que tá acontecendo aqui, sabe? Em outro momento, na emergência de novo, porque ela teve várias passagens na emergência ao longo das últimas 4 semanas de vida dela. Eu precisei correr muito atrás pra saber o que minha mãe tinha. Porque nada me era dito. Claro que você fica na desconfiança, né? É aquilo, é isso. Ela tava com os olhinhos bem amarelados, poderia ser algo no fígado, inclusive câncer no fígado, na metástase, né? Mas ninguém da equipe médica me dizia nada. E aí ela fez, né, uma ultrassom, ela fez tomografia, e nada da equipe médica passar pra gente o que aconteceu. E aí eu precisei entrar na sala da médica e falar, olha, você precisa me dizer o que ela tem. Qual é a suspeita? Se não sabe, bora compartilhar, porque a gente tá ficando muito preocupado. Isso eu tava sentindo muita angústia, porque todo o medo que eu tinha de perder minha mãe, eu sentia que tava cada vez mais perto. Cada vez mais perto. E aí, dentro da sala da médica, a médica me mostrou um dos exames que ela fez. E ela me mostrou que uma parte do pulmão da minha mãe tava muito comprometida. Muito comprometida. E o outro pulmão dela também tava bem comprometido. Explicou que era um caso um pouco grave. Enfim, foi bem cuidadosa nas palavras, com algo que era extremamente sensível pra ser dito, sabe? Depois de muita insistência com o plano, a gente conseguiu internar minha mãe. Demorou muito.
Nesse meio período a gente não dormia direito, a gente não comia direito, a gente não fazia nada direito, a gente realmente se dedicou a isso. Minha mãe passou um tempo internada. E essa reta final pra mim foi muito difícil como filha, como companheira. Foi muito difícil porque eu era acompanhante da minha mãe, né? E eu lembro que quando ela dormia, quando ela conseguia dormir na internação, porque às vezes ela sentia muita dor e também ela sentia muito cansaço por causa da água no pulmão, por causa de outros motivos também, né? Porque o pulmão dela estava com tumor. Eu lembro que eu desabei quando ela dormia. A primeira noite na internação dela foi muito difícil pra mim. Desabei total. Eu até cheguei a compartilhar com meus melhores amigos no Instagram algumas coisas. Eu desabei muito porque era muito difícil ter que acompanhar, ter que ver sofrer. Foi muito, muito difícil essa parte pra mim. E aquele medo que eu sentia, né, tava na minha frente aqui. E eu não tinha o que fazer. Não tinha como tirar isso da minha frente. Não tinha como tirar o que eu tava sentindo, o que eu tava vendo. Não tinha como, eu tinha que enfrentar. E assim foi feito, né? Dentro das minhas possibilidades e dos meus limites, todos os meus limites, eu entreguei tudo, né? E vivi todos os dias, intensamente. E eu lembro que eu ia pro hospital, dormi com ela, só que ela não dormia direito, então era sempre algumas demandas pra fazer, pra mudar de posição. E assim foram. Junto com isso, ela também estava com infecção. Até que chegou uma psicóloga hospitalar e começou a conversar com minha mãe. Em alguns casos, não é muito comum psicólogo hospitalar ter contato com alguns pacientes. Realmente, pela demanda, eles priorizam aqueles que são terminais, né? Estão com cuidados paliativos e tudo mais. E ela conversando comigo, e até que ela citou bem sutilmente a palavra paliativo na conversa da gente. Como se eu soubesse de alguma coisa e eu não sabia de nada. E eu quero que vocês entendam que a cada passo que era dado, a cada informação que chegava, era uma queda assim, uma informação muito forte pra mim. Porque aquele meu medo tava acontecendo, sabe? E aí ela usou a palavra paliativo pra mim, referente ao caso da minha mãe, né? Nessas fases de paliativo, acontece isso, isso e isso. E aí eu abri meu olho. Como eu sou psicóloga, caramba, velho, isso tá muito estranho, isso tá muito estranho. E dentro de mim, eu processando tudo isso. E aí, ocorreu, né? Correram-se os dias, a gente tentou fazer com que ela ficasse bem. Só um detalhe, antes da minha mãe ficar internada, eu não conseguia dormir. Porque eu fui muito preocupada com ela. Ela tava muito malzinha. E um dia antes, eu não dormi, eu não consegui dormir. E eu não tirei da minha cabeça. Ela vai precisar ir pro hospital hoje. Hoje. E assim foi feito. A gente fez as unhas juntas. Uma amiga veio aqui, que sempre fazia a unha dela. A gente fez as unhas e foi pro hospital. E aí foram os últimos dias com minha mãe, onde a gente prestou toda a atenção que ela precisava, todo o cuidado que ela precisava naquele momento. Os médicos, a princípio, fugiam da informação pra gente, tinham muito receio de falar pra gente o que ela tinha. Teve outras informações, mas pra não ser tão detalhista, pra também não ser muito chocante, eu vou citar só essas. Mas minha mãe começou a ter uma piora muito grande no hospital. Ela precisou tomar morfina, e aí começou a não ter consciência mais, né? Não responder mais a gente. Teve outros detalhes
bem pessoais, né? Mas eu lembro que eu sentia, nessa fase, eu sentia muito medo e muita angústia por ela estar sofrendo, sabe? E eu ficava nisso. E ao mesmo tempo a saudade que eu sabia que eu ia sentir. E aí teve um dia que eu sonhei. Eu tive um sonho me despedindo da minha mãe. Eu tinha um tempo com ela. No sonho, né? Eu tinha um tempo com ela, conversava com ela algumas coisas. E depois ela ia embora. E aí depois desse sonho, eu fiquei mais calma. Porque eu já não tinha mais a incerteza. Eu tinha certeza. Mas doía, né? E eu fiz assim como no sonho. No outro dia eu cheguei no hospital, pedi pra todo mundo sair do quarto. Um detalhe muito importante eu quero falar depois, da ajuda que a gente precisa quando a gente não consegue mais carregar a nossa mão. Pedi pra todo mundo sair do quarto. Conversei com ela. Lembro que as lágrimas dela desciam assim. Passei um tempo com ela e depois todo mundo entrou no quarto de novo. E o ponto que eu queria falar é... Teve um momento que uma pessoa só não era mais suficiente pra ficar com minha mãe. Porque ela tinha que ir no banheiro ainda. Mas uma pessoa só não conseguia carregar, então ficava duas, que aí era muita demanda, sabe? Uma pra ficar atenta às medicações, outra pra dar mais apoio com ela mesmo. E, enfim, esses detalhes mais finos eu não quero dar, mas a gente teve uma equipe de apoio absurda da nossa igreja, das mulheres que ela serviu durante muito tempo junto, que eram amigas dela, também amigos de infância, família, todo tipo de apoio que vocês pensarem, minha mãe teve, não por a gente, mas pelo que ela plantou na vida das pessoas, sabe? A gente teve muita ajuda. Nos últimos dias eu não conseguia ficar com ela, porque ela estava sofrendo muito. E aí, conversando até com o Lucas, meu esposo, ele até, como a gente tinha essa rede de apoio, ele me orientou a não guardar essa imagem da minha mãe. Como eu já tinha certeza que ela ia. Eu não guardar essas últimas imagens da minha mãe. E realmente foi melhor pra mim. Mas a gente teve muito suporte de amigos, de família. Isso não tem como agradecer de jeito nenhum. Podia dar minha vida, assim, em gratidão, mas não ia adiantar. Não ia. Eles realmente seguraram muita onda quando a gente não conseguiu. E assim, todo esse processo gerou muita coisa boa em mim. Muita coisa boa. Quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha morrido, eu tava em casa com algumas pessoas também importantes pra mim. Tava com minha família, com amigos. E um dia antes da minha mãe falecer, eu tava com uma amiga minha no hospital, Milly. E o Senhor me deu uma palavra de que toda palavra que vem de Deus, ela cumpre o efeito pelo qual ela foi enviada. E a palavra não volta para Deus sem cumprir aquilo que ela veio fazer aqui. E foi uma palavra que Deus me deu no hospital, quando minha mãe estava muito mal. E a certeza de que ela cumpriu tudo o que ela tinha pra cumprir aqui. E isso consolou meu coração. E foi a primeira coisa que Lucas me disse quando a gente soube, né, que minha mãe tinha morrido. Meu pastor veio, né, nos dar a notícia da forma mais cuidadosa e amorosa possível. A família dele estava aqui também. E Lucas me falou
Ela cumpriu tudo. Tudo, Tó. E naquele momento, desculpa, gente, já não era angústia e peso e fardo assim, desespero. Naquele momento já era saudade. E muita gratidão a Deus. E muita tristeza também por não poder ver mais, não ouvir mais. Enfim, foi uma mistura de sentimento naquele momento. Mas o que gritou mais foi a convicção de como é bom você cumprir o que você veio fazer aqui. E eu tenho certeza que foi isso, né? E desde lá eu tenho aprendido muito. Tenho entendido demais algumas coisas que minha mãe falava. Tenho visto muita coisa que ela me dizia que no momento realmente eu não conseguia entender e ter clareza, mas que hoje faz muito sentido. Ai, meu Deus. Muito sentido pra mim. Minha mãe não gostava que eu fizesse tudo igual a todo mundo. E eu nunca parei pra pensar antes, né? De que ela só tava dizendo, Vitória, tu tem uma identidade. Enquanto eu tava tentando ser igual a todo mundo, ela dizia assim, Vitória, tu tem uma identidade. Tu tem o teu jeitinho de fazer. E eu não conseguia enxergar isso e hoje eu enxergo plenamente, assim. Plenamente o quanto isso me curou, né? Quando eu descobri que eu era eu. Que eu tenho o meu jeito, que eu tenho as minhas coisas, os meus sonhos. Quando eu consegui abraçar isso, sabe? E todo esse processo me ajudou muito, né? O luto me ajudou muito. As coisas que eu aprendi com minha mãe me ajudaram muito. Aí eu me reerguei. Né? Então, assim, eu choro morrendo de saudade de compartilhar algumas coisas. Essa é a parte que ainda me dói muito. De não poder ligar, não poder compartilhar. Mas eu sou muito grata a Deus pela mãe que eu tive, por tudo que eu passei. Sou grata a Deus por ter cuidado dela mesmo nesses momentos. E assim, isso me forjou demais. E o meu recado pra você, se você tá passando por esse processo de luto, é viva. Signifique o seu luto, processe bem as coisas, dê o seu máximo para aqueles que estão ao seu redor, mas também o seu máximo para você, sabe? Se cuide mais, se ame mais e ame mais quem tá ao seu redor. Se doe pra você, mas se doe pro outro. Minha mãe deixou um legado muito, muito forte de amor às pessoas. E eu sei que isso vai perdurar, né, de geração em geração. O amor que ela tinha a Deus e as pessoas que estavam ao seu redor. Amor, perdão, misericórdia, serviço. Enfim, poderia passar o dia inteiro falando aqui dela. E eu sei que se você também alcançou assim a vida da minha mãe, poderia falar milhões de coisas boas sobre ela. Enfim, eu não queria falar sobre isso nesse primeiro vídeo, como eu disse no início, né? Mas tinha que ser isso. Eu precisava colocar pra fora, eu precisava, além das terapias e tudo mais, né? De amigos e família, de gente muitas vezes compartilhar sobre isso, eu precisava compartilhar com vocês. Faz parte do meu processo e ajuda quem tá passando. Então, força, coragem, pra ressignificar tudo, vai dar certo. Traga sentido para o seu luto. Eu quero dizer pra você que há esperança e que a vida, mesmo em meio à morte,
que o seu coração possa estar agora, nesse momento, dando esse suspiro, sabe? De alívio. De alívio. Por saber que as coisas têm um sentido na vida. Por saber que as coisas passam. Que deixam suas marcas, mas passam. Passam. Tudo vai passar. E tá tudo bem. Vai tudo bem. É isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.